E hoje é a nossa conclusão. Os irmãos fiquem que estão conosco ao vivo pelo canal Boa Semente. Vamos fazer aqui um resumo, mas daqui a pouquinho nós vamos encerrar essa transmissão. O tema de hoje é conversas que curam. Diga comigo, conversas que curam. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Fale conosco através, ó Deus, dessas mensagens que vamos falar, desse momento que vamos passar. Senhor, nesta noite, Senhor, nós te pedimos, diga que Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que Tu venha, Pai querido, abençoar, Senhor, de uma forma tremenda, para que possamos, ó Deus, estar na Tua presença e aprender a Tua palavra. Seja conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga. Amém. Amém. Bom, essa identidade cristã, irmãos, esse tema que eu estou trabalhando aqui, foi Deus que me orientou ao observar as necessidades da igreja. Eu percebo que na nossa comunidade de fé, existem algumas dificuldades, alguns problemas que estão relacionados a saber quem nós somos em Cristo Jesus. Então, o Senhor me deu essas mensagens, esses estudos que são necessários para que a gente possa entender quem nós somos em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, como que se forma a nossa identidade em Cristo? Primeiro passo, nós ouvimos a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Alguém prega para nós. Irmãos, nem todo mundo, às vezes nós não entendemos isso, mas nós achamos que por nós estarmos na igreja, filhos de crentes já são crentes. Não, tem que aceitar Jesus. Adolescentes, tem que aceitar a Jesus. Criança, nasceu na igreja, tem que aceitar a Jesus, porque senão corre o risco da pessoa se acostumar com o Evangelho. Ele foi criado num ambiente evangélico, vive no mundo evangélico, mas ele não se converteu, ele não teve um encontro com Jesus. E temos muitas crianças, e é por isso que muitos se desviam quando chegam à adolescência, ou viram jovens, porque eles nunca tiveram um encontro real, eles nunca se encontraram com Deus. Eles vinham à igreja, os pais trouxeram, as mães trouxeram, os avós trouxeram, e eles vinham e se acostumaram. E quando você se acostuma com aquilo passa a ser normal, passa a ser banal, passa a ser simples, e aí a pessoa depois vai ter muita dificuldade. Então o certo é se converter, aceitar a Jesus. Quando faz 12 anos, que já tem um entendimento, é aceitar a Jesus, é vir à frente, é orar, depois batizar, teve um encontro com Deus. Quando a gente tem esse encontro com Deus, quando a gente aceita a Jesus, começa a agir dentro de nós o processo da regeneração. Esse processo da regeneração vai iniciar uma transformação de dentro para fora, que é feito pelo Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito Santo e ele começa a regenerar, ele começa a curar a nossa alma, ele começa a reconstruir a nossa alma. E quando ele regenera a nossa alma, que é os processos da santificação, nós começamos a nascer outra vez. E então, nesse processo de nascimento, nós não temos mais prazer em praticar aquilo que nós praticávamos. Ok, igreja? Ok, igreja? Isso não quer dizer que eu não faça. Isso quer dizer que isso não te dá prazer. Ou seja, isso não quer dizer que depois que você aceita Jesus, você não peque. A gente continua ainda no mundo e continuamos pecadores. Mas esse não é o nosso desejo. Não é mais aquela vontade que você tinha de pecar, e você pecava e andava sem Deus. No momento que você aceita Jesus, isso cai por terra e você começa a não ter desejo mais em fazer coisas que você fazia. Agora, se você está na igreja e ainda tem desejo, ou seja, se você você peca, pede perdão. Meu Deus, eu não queria fazer. Eu pequei, mas eu me arrependo, Senhor. Meu desejo era de não fazer. Você teve um novo nascimento.
Mas se você peca e não sente nada, como se não fosse nada, está normal, está de boa, é porque você não nasceu de novo ainda. Se você não tem... Então, esse é o processo da regeneração. E muitos crentes, eles podem vir para a igreja e não ter encontro com Cristo, não ter prazer em Deus e ter desejo ainda voltar para o mundo, de fazer as coisas do mundo, sinal que não nasceu de novo, não iniciou uma nova identidade. Quando essa identidade vem, há uma nova mente, novos olhos, novo pensamento, tudo é novo, porque agora eu tenho uma nova identidade. No entanto, existem algumas coisas que nos atrapalham, existem algumas coisas que mesmo aceitando a Jesus, continuamos errando. E uma delas é o processo da rejeição. A rejeição, ela dói. A rejeição é algo que todos nós passamos na nossa vida. Em algum momento nós fomos rejeitados, sentimos a experiência da rejeição. E isso é horrível. E muitas vezes nós aceitamos a Jesus, mas continuamos nos sentindo rejeitados. Porque o processo da santificação ou da regeneração não agiu totalmente na nossa vida. Então nós somos crentes, nós amamos a Jesus, mas nós continuamos ainda no processo de santificação, mas sofrendo com a rejeição. Então a gente não se sente amado, a gente não se sente escolhido, a gente não se sente aceito, mesmo no ambiente evangélico, a gente não se sente que as pessoas gostam de nós, que a igreja gosta de nós, e aí começa aquelas ideias: aqui ninguém gosta de mim, aí daqui a pouco desvia, aqui ninguém liga para mim, daqui a pouco vai embora. Então, porque dentro dele o processo de rejeição é muito forte. Somos chamados a viver como perdoados, não como condenados. Nós somos filhos. E vai ser a próxima desenvolvimento, quando a gente vai trabalhar a filiação. Somos filhos de Deus. Tem muitos crentes que vivem como servos ainda de Deus, mas não entenderam que não são só servos, também são filhos. Vocês entendem a diferença, sim ou não? Não, eu sei que não entendem, mas a gente vai trabalhar ainda isso. Versículo base: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Então esse foi o primeiro dia. O segundo dia foi a culpa. Diga culpa. Segundo dia, culpa. Diga culpa. A culpa é o ciclo destrutivo de acusação. Você veio para Jesus, mas não se sente perdoado. Eu casei e então a gente caiu, então acho que isso está acontecendo na minha vida por causa disso. Não, na minha família ninguém nunca se formou, então tem uma maldição hereditária. Não, fulano fez um trabalho na cruzilhada para mim, então também eu não vou para lugar nenhum. Não sei o que. A culpa, a pessoa se sente culpada, e por mais que ela faça, ela sempre se sente culpada. Geralmente essas pessoas que carregam isso, elas vivem uma religiosidade terrível, porque ela quer estar na igreja, ela quer fazer as coisas, ela quer cantar, ela quer louvar, ela quer pregar, quer fazer tudo, sem saber exatamente para que Deus a chamou. Por que ela tem essa sensação de que ela tem que fazer? Porque no fundo ela não se sente perdoada, ela se sente culpada. Então o fato dela fazer faz com que ela se amenize a sua dor. Então uma pessoa que se esconde na igreja, ela está sempre na igreja, mas na verdade ela sempre está achando que tem que fazer algo mais para Deus, e se esquece que Deus já fez tudo. Então ela carrega dentro dela o sentimento de culpa, e essa coisa porque ela não entende ainda que ela foi perdoada por Jesus. Ela foi perdoada, nós não somos mais culpados, nós fomos absolvidos. Amém? Nós fomos absolvidos por causa do sangue de Jesus. Porque se eu faço alguma coisa, e essa coisa que eu faço me salva, então não preciso mais do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus já foi feito. A partir daí há uma mudança na minha vida, que deve ser restaurada, que deve ser mudada. Culpa. O terceiro e último dia foi a vergonha. E a gente viu que a vergonha é um esconderijo emocional. Quando a gente trabalhou, quem te disse que estava nu? Quem foi que te disse isso? E a pessoa começa a se esconder em várias formas. Existem muitas formas de você se esconder, né? Se esconde na igreja, se esconde no trabalho, se esconde no evento, se esconde atrás dos outros, se esconde atrás dessas palavras assim: eu sou assim porque ninguém me ajudou, eu sou assim, mas também se fulano tivesse me ajudado, isso não tinha acontecido. A culpa, a vergonha é isso.
é esconder, como Adão se escondeu por causa do pecado, porque o pecado faz com que a gente se esconda. Então, disse Jesus, né? Disse Deus, quem te disse que estava nu? Estar nu ali, como eu falei com os irmãos, não era um problema. O problema ali era o pecado, porque só tinha os dois, que era marido e mulher. Mas o inimigo foi lá e falou assim: você está nu, mesmo, estou nu, se esconde de Deus. Aí ele foi, se escondeu de Deus. E muitas vezes nós nos escondemos de Deus. Agora é a sua vez. Nós vamos fazer a nossa roda de conversa. E eu quero ouvir os irmãos. Vai ser um momento para a gente trocar. Eu vou ficar um pouco mais aqui embaixo, vou sentar aqui no meio. Peço aos irmãos que me ajudem. A gente vai virar um pouco esses bancos aqui, ó, esses bancos aqui. Menos o banco na mídia não vai ter jeito de a gente mexer. Porque a mídia senta, né, de frente para cá, não vai ter jeito. Eu vou precisar ainda de slide depois para usar. Mas eu vou precisar então, irmãos, que a gente se mobilize. Márcio não, Cláudio me ajuda, Gelson me ajuda, o irmão me ajuda, os homens me ajudam para a gente tentar montar aqui mais ou menos um círculo. Você que assistiu o canal Boa Semente, Deus abençoe, a gente vai ficando por aqui. A irmã Regiane não está no tempo, a gente bota por causa dela, já... Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou desligar, irmãos, por quê?